Ok, tá parecendo excelente. Tá tudo certo, né? Bom, então, hoje eu sou um paciente em pós-operatório, né? Então, mais do que apropriado falar sobre cirurgia, tá? Então, o tema que foi proposto para mim foi conversar então, um pouquinho das características de quando a gente toma a decisão, então, pela esplenectomia, né, nos pacientes com suspeita, né, de nódulos em baço, né, ou quando a gente deve, então, acompanhá-los, né? Então, quais critérios que a gente vai utilizar para fazer isso, certo? Então, essa é uma das perguntas mais recorrentes que acho que a gente recebe na oncologia, né? Então, diversos colegas, eles têm o hábito de entrar em contato comigo e me mostrar um laudo ultrassonográfico e dizer, olha, Rodrigo, eu fiz um check-up nesse meu paciente e apareceu esse nódulo no baço dele, um nódulo pequeno, homogêneo, bem delimitado, né? Eu devo me preocupar, né? Ou então não, eu preciso pensar numa esplenectomia, né? Então, ou então, devo fazer a esplenectomia em qualquer nódulo que apareça no baço de forma preventiva, né? Será que isso é correto, né? Então, isso a gente tem que ter critérios, né? Não é porque o baço ele já não tem um animal adulto, mais idoso, que ele não tem uma função tão importante, que ele também pode ser um órgão simplesmente descartado, tá certo? Então, as indicações das esplenectomias, elas são muito claras na literatura. Então, a gente vai utilizar as esplenectomias nas rupturas traumáticas, nas torções, nos hematomas e nos quadros neoplásicos, sejam eles benignos ou malignos. E uma característica que muitas vezes ela é muito comum nos quadros que levam à decisão da esplenectomia é a ocorrência de um hemoperitônio, né? Então, você tem uma ruptura do órgão, né, um sangramento, extravasamento de sangue para a cavidade abdominal, que leva a uma emergência cirúrgica, tá? Então, algumas das emergências que a gente tem dentro da oncologia, tá? Só que esse hemoperitônio, ele não necessariamente significa uma malignidade, né? Então, a gente tem que avaliar qual é a causa desse hemoperitônio. Será que ele é por um tumor? Será que não pode ser por uma ruptura pós-traumática? Tá? Então, o baço, né, a gente tem que lembrar que ele é um órgão que faz parte do sistema hematopoético, então é um órgão linfóide, em que ele tem uma responsabilidade do sistema imunológico. Então, é um órgão que vai fazer parte da linfopoiese, assim como da eritropoiese. E uma outra função que ele tem, que muita gente acaba esquecendo, é que ele tem a ação de hemocaterese, né, que é a destruição das células antigas, né, que estão circulando na corrente sanguínea. Tá? Além disso, ele é uma reserva de plaquetas e hemácias, e atua ativamente no metabolismo do ferro. Então, sabendo dessas funções, a gente sabe que as desordens que acontecem no baço, elas podem estar diretamente relacionadas a essa função, né? Então, eu posso ter doenças inflamatórias, posso ter quadros de hiperplasias, lesões benignas e lesões malignas, tá? Então, os nódulos em baço, quando eles aparecem, muitas vezes, quando são nódulos pequenos, eles são nódulos que acharam por um acaso, né? Não era exatamente a causa do exame, né? Não era o motivo da solicitação do exame ultrassonográfico, mas por causa desse exame, ocasionalmente, né, descobriu-se, então, um nódulo que pode ser pequeno ou muitas vezes já em dimensões significativas, tá? E, muitas vezes, a esplenectomia ela pode estar presente ou até mesmo ausente. E o que é muito comum, né, é que geralmente esses nódulos são observados em animais idosos, tá? Então, quando a gente vê esses nódulos ao acaso, né, em que eles não foram triados como suspeitas de pacientes com tumores em baço, muitas das vezes esses nódulos eles são benignos. E dentro dos tipos de diagnósticos que a gente pode ter dessas nodulações benignas, a gente tem as hiperplasias nodulares, os hematomas, as hematopoiesias extramedulares, a congestão e a hiperplasia linfóide. Então, isso é muito importante a gente saber que eu posso ter quadros benignos associados, até mesmo para não tomar a decisão de realizar uma esplenectomia desnecessariamente nesses pacientes, tá? Porque, por exemplo, um quadro de hematopoiesia extramedular é algo que a gente tem que tomar cuidado para não remover esse baço, né? Porque ele surgiu nessa área, como se fosse uma fábrica fora da medula óssea, só no baço, surgiu por causa de uma demanda, né? Então, houve uma hipóxia crônica, talvez por uma falha da medula óssea, que demandou isso no baço, e então surgiu essa área
de hematopoiese, então, extramedular, tá? Então, retirar esse ponto pode ser algo que traga uma complicação mais séria depois para o paciente, tá? Só que a gente não consegue identificar nesses nódulos, né, quando a gente observa eles no ultrassom, de se eles são apenas nódulos benignos, né? Eles podem ser neoplásicos, e dentro dos quadros neoplásicos eu posso ter formações malignas, né? E o ultrassom, como já dito até pelo professor Marcos Feliciano mais cedo, ele é um exame de baixa sensibilidade para os diagnósticos diferenciais. Então, o ultrassom, infelizmente, ele não é o método que vai conseguir dizer para a gente se aquela característica é de um tumor ou de um processo benigno, né? E se eu tenho que tomar a decisão pela cirurgia ou se eu posso apenas acompanhar. Então, eu tenho que estabelecer critérios para isso. E a gente tem que lembrar que as neoplasias esplênicas, elas são extremamente frequentes, né? E dentro das neoplasias esplênicas, a gente tem várias neoplasias, dentre elas as benignas e as malignas. Lógico que as malignas são muito mais prevalentes, né, comparada com as benignas, a gente vê de forma mais rara as formações neoplásicas benignas em baço, mas elas também existem. Então, sem dúvida nenhuma, os tumores de origem vascular, eles são muito mais frequentes, né? Então, aqueles tumores que têm como o endotélio, como as células endoteliais, como as células de origem, eles vão ser muito mais frequentes, porque o baço é um órgão cheio de vasos sanguíneos, né? Então, a gente tem das neoplasias malignas o hemangiosarcoma, né, como forma mais comum, e das benignas o hemangioma. Mas a gente sabe que esse órgão ele é um órgão-alvo de outros tumores, assim também como de metástases, como então linfomas, sarcomas histiocytíticos, sarcomas de tecidos moles, mastocitomas, metástases de outros tumores, mielomas múltiplos, tá? E das formas benignas, além do hemangioma, os lipomas e os leiomiomas, tá? Então, quando a gente visualiza um nódulo do baço, muitas vezes a gente não consegue dizer qual é o tipo de tumor, ou se aquilo é um tumor, ou se pode ser uma alteração benigna no paciente. Lógico que tamanho muitas vezes nos preocupa, mas o tamanho a gente já viu que ele não necessariamente significa um diagnóstico, tá? Então, esse caso aqui, por exemplo, é um hemangiosarcoma, tá? Mas se eu não falo, vocês não têm como dizer que isso é um hemangiosarcoma, tá? Porque ele pode ser parecido com outras nodulações. Esse é um caso que muita gente pode arriscar e falar que isso poderia ser um hemangiosarcoma, mas esse é um linfoma esplênico, tá? Esse outro também poderia virar falar para mim, isso é um hemangiosarcoma múltiplo, né? Já tem até focos de hemorragia, isso é um sarcoma histiocytítico hemofágico, tá? Esse caso, então, um quadro diferente, né? Um hemangiosarcoma estranho? Não, isso é um sarcoma pleomórfico, tá? Eu tenho aqui um outro caso também, que veio com diagnóstico com suspeita de um tumor de baço, que poderia ser um hemangiosarcoma, paciente típico para ter um hemangiosarcoma, era uma Rottweiler, tá? E, na verdade, ela tinha uma metástase de um feocromocitoma, tá? Então, são lesões muito parecidas entre si. E quando a gente vê lesões muito grandes, a gente tem o hábito a já achar que sempre vai ser algo ruim, que vai ser algo maligno, e nem sempre, né? Essa é uma paciente que era uma Cocker, tá? Um Cocker é uma raça também predisposta aos tumores de baço, principalmente os hemangiosarcomas, mas para chegar numa proporção desse tamanho, acho que uma regra, e não ter rompido antes disso, a gente já desconfia que não está muito com cara de um hemangiosarcoma, né? O hemangiosarcoma rompe muito mais cedo, tá? E essa paciente era um hemangioma, né? Então era a forma benigna dos tumores mais comuns de baço, tá? E aqui, nesse caso, ó, também a gente pode pegar e comparar ele com a primeira imagem que eu mostrei com vocês, parece que isso é um hemangiosarcoma, né? Não, isso é um hematoma esplênico, tá? E aqui, no último, uma hiperplasia linfóide. Então, são todas lesões que, macroscopicamente, elas não têm uma característica muito clara para a gente poder dizer, olha, isso é um tipo de tumor ou isso é outro. A gente depende muito do diagnóstico histopatológico, certo? Tá? Então, por isso, a gente começa a criar o quê? Alguns achados, né? Alguns detalhes que a gente pode colocar como maior probabilidade ou menor probabilidade de ser um hemangiosarcoma, que é o nosso alvo aqui do assunto, tá? Então, a gente sabe que o hemangiosarcoma é o tumor mais comum de baço. E, por causa disso, ele segue a regra dos 2/3, tá? O que seria essa regra dos 2/3? Que 2/3 das massas em baço são neoplásicas, tá? Então, é muito mais comum a gente diagnosticar formações neoplásicas do que formações não neoplásicas, tá? E que 2/3 das neoplasias serão hemangiosarcomas. Então, o hemangiosarcoma
é o tumor mais comum a aparecer no baço de cães, tá? Então, são tumores agressivos, né? Então, como já foi dito anteriormente pelos outros professores, né? O hemangiosarcoma, quando visceral, ele é um tumor bastante agressivo, altamente metastático, tá? Já nos seus estágios iniciais de diagnóstico, tá? E quando eu tenho um hemoperitônio, tá? Quando é de origem não traumática, 63 a 70% dos casos são decorrentes de hemangiosarcomas. Então, já aumenta a minha suspeita para um tumor se eu tiver um hemoperitônio sem nenhum trauma associado, tá? Então, quando a gente recebe a ligação de um colega falando que está com hemoperitônio e que não tem histórico de trauma, as nossas suspeitas já vão ser, primeiro, baço, segundo, fígado, terceiro, rim, quarto, adrenal, tá? Vão ser os tumores que os órgãos que a gente vai pensar como causas de ruptura, né, no abdômen, tá bom? E aí o método, né, de diagnóstico que a gente vai usar é muito importante para começar essa triagem, tá? Então, formações grandes que romperam, a gente não tem muita dúvida, né, de que isso é algo cirúrgico, né, de que eu tenho na palpação abdominal até uma esplenomegalia, uma massa que eu não identifico a origem, mas eu já sei que eu tenho isso dentro do abdômen, isso provavelmente é a causa do hemoperitônio, né, desse paciente. Agora, um grande problema que a gente tem, e é esse o foco do tema da minha aula, é colocar para vocês quando pensar na cirurgia em lesões menores, né? Então, se a gente lembrar do que a gente aprende sobre os exames ultrassonográficos, tá? A gente vai lembrar que existem algumas características para a gente pensar em tumores de baço, né? Então, uma delas são as características de aspecto misto das lesões, né? Então, tem áreas tanto hiper quanto hipoecóicas, de aspecto cavitário, né? E quando a gente vê uma imagem como essa, a gente já suspeita de que esse paciente pode ter um hemangiosarcoma, tá? Então, eles falavam antigamente, né, assim, que essa imagem seria clássica para a gente pensar no hemangiosarcoma. Lesões ditas como lesões em alvo, né, que seriam, então, centros hiperecóicos, né, com halos centros hiperecóicos com halos isoecóicos ou hipoecóicos, né, então, que a gente teria uma mudança da característica da imagem, tá? Então, formando esse alvo, tá? Também seria suspeito para um quadro neoplásico, tá? Ou então, não característico de um hemangiosarcoma, mas para tumores de células hematopoéticas, a gente tem o aspecto reendilhado no baço, né? Seriam múltiplos nódulos hipoecóicos dispersos pelo parênquima. Então, isso já suspeitaria de quadros neoplásicos, tá? Só que o que a gente foi vendo ao longo dos anos, ao longo dos novos trabalhos que estão sendo publicados, que essas imagens, elas não são patognomônicas, né? Então, elas não são realmente concadas como 100% confiáveis para triar um paciente com uma suspeita de um tumor em baço, tá? E um dos trabalhos recentes foram publicados é exatamente esse, que reviu 106 cães com hemoabdômen não traumático, tá? E que tinham formações, né, nódulos ou massas esplênicas, tá? E tinham um hemoabdômen, e que eles queriam ver era a característica dessas lesões, tá? E o que eles descreveram foi que a sensibilidade, a especificidade para dizer que uma lesão cavitária ela é decorrente de um hemangiosarcoma, ela é muito fraca, tá? Então, que as descrições de lesões cavitárias, elas possuem um valor diagnóstico ruim para o hemangiosarcoma, então que elas não são decorrentes disso, tá? Então, a sensibilidade foi de 41,9%, a especificidade foi de 51,2%. Então, que elas não são significativas para a gente dizer, olha, realmente a maioria que for apresentar lesões cavitárias, elas vão ser formações, então, de hemangiosarcoma. E aqui são 3 imagens que o trabalho mostra, mostrando, então, aqui casos de hemangiosarcomas esplênicos com lesões cavitárias, tá? Aqui um quadro de um hematoma que tinha também lesões cavitárias, e aqui um hemangiosarcoma não cavitário, tá? Então, o que eles concluíram nesse trabalho? Que a gente não deve utilizar, né, como critério de malignidade a presença de cavidade nas formações esplênicas, tá? Mesmo que ele tenha um hemoperitônio não traumático, tá? Então, se eu diagnosticar um paciente com hemoperitônio e esse paciente tiver uma formação no baço, tá? Se ela apresentar-se de forma cavitária, não quer dizer que isso é um hemangiosarcoma, tá? Então, basicamente, é esse o dado, né, que esse trabalho trouxe para a gente, tá bom?
Agora, um dos trabalhos mais importantes que a gente tem na avaliação desses nódulos achados ao acaso, né, nos baços dos cães, é esse trabalho de 2018, tá, em que ele faz uma avaliação pré-cirúrgica dos tumores esplênicos em cães, né, de 57 casos que foram avaliados aí no intervalo de 5 anos. E o que eles observaram? Tá? Que algumas informações elas são muito importantes para a gente começar a pensar, então, esse paciente, eu devo pensar num procedimento cirúrgico ou não, esse paciente eu devo acompanhá-lo, eu devo monitorar periodicamente o ultrassom dele. Tá? Então, de todas as alterações que foram visualizadas, então, entre tamanho, número de lesões, característica de ecogenicidade, heterogeneidade e margens, tá? As mais significativas, né, na verdade, que tiveram relevância estatística, tá? Que tiveram uma diferença estatística significativa, foram tamanho de lesão e margens, tá? Então, 95% das lesões malignas, elas têm mais de 2,5 centímetros de diâmetro, enquanto 95% das lesões benignas, elas tinham menos de 2,5 centímetros, tá? Então, isso criou como se fosse uma espécie de um cutoff para a gente, de que se eu diagnostiquei um nódulo do baço ao acaso, tá? É a primeira vez que eu estou vendo esse nódulo. O órgão como um todo, ele não tem nenhuma outra alteração, a não ser a presença daquele nódulo, e esse nódulo ele tem menos de 2,5 centímetros de diâmetro, então eu posso acompanhar esse paciente, tá? Eu não tenho necessidade de submetê-lo a uma esplenectomia ainda, tá? Nesse momento. Só que ele chama a atenção que eles viram lesões malignas que podem ser menores do que 2 centímetros, tá? Então, assim, não é uma regra absoluta, tá? Então, eles recomendam que esse paciente tem que ser acompanhado. Esse ultrassom tem que ser refeito, tá? Periodicamente, para acompanhar se existe algum crescimento, alguma mudança da imagem, tá? E associado a isso, avaliar a questão das margens, né? Como que essas margens do nódulo, elas estão se apresentando no exame ultrassonográfico. Então, aproximadamente 66% das lesões malignas, elas tinham margens irregulares, tá? Então, elas perdem a definição das margens dos seus limites, enquanto 68% das lesões benignas, as margens eram bem definidas dos nódulos. Então, isso também é mais um dado que ajudou a triar, né, a determinar quando acompanhar e quando, então, indicar uma esplenectomia, tá certo? Agora, um dado que foi bastante interessante desse trabalho é que, além de associar os achados ultrassonográficos, eles também avaliaram os achados da tomografia computadorizada, tá? E a tomografia, ela trouxe um critério bastante interessante para a gente, quando a gente tem dúvidas, né? Então, se é um tamanho meio limítrofe, de se eu vou ou não para esse paciente para uma esplenectomia, tá? Então, 95% dos tumores que eram malignos, eles tinham atenuação pré-contraste de menos de 47,6 unidades Hounsfield, tá? E a maior atenuação pré-contraste que foi atingida foi de 50, tá? Enquanto 95% dos tumores benignos tinham atenuação pré-contraste maiores do que 49,1 unidades Hounsfield, tá? Então, o que esse trabalho como um critério, tá? Também como se fosse um cutoff, tá? De que, para estabelecer a indicação cirúrgica ou não, tá? É que se os nódulos de baço tiverem uma atenuação pré-contraste maior do que 50 unidades Hounsfield, são provavelmente benignos, tá? Então, que a gente não teria a indicação cirúrgica daquele nódulo. Lógico, jamais avaliar esse achado isoladamente, tá? Então, a gente vai associar isso com outros critérios, assim como os critérios ultrassonográficos observados anteriormente em relação a tamanho, tá? Assim como também com relação às margens que o ultrassom mencionou, tá? Então, a gente tem mais um dado aí que pode ajudar a gente a fazer essa triagem, tá? Um outro dado também importante, né, que toda vez a gente vê nos laudos ultrassonográficos, e muitos colegas até nos fazem questão, né, que os ultrassonografistas coloquem nos laudos, é a avaliação Doppler, né, tanto Comer quanto Power Doppler, da vascularização do baço. Mas o quanto isso realmente interfere no diagnóstico desses nódulos,
órgãos esplênicos, tá? Então, o que se confirmou nesse trabalho, já é um trabalho antigo, né, já tem 10 anos que ele foi publicado, tá? Mostrou que a avaliação Doppler, seja tanto na fase Color Doppler ou Power Doppler, eles não distinguem as formações benignas das formações malignas. Então, que você não tem como avaliar, porque tem uma vascularização maior do órgão, tá, daquele nódulo, que isso é característico de algo benigno ou maligno. Tanto que a gente pode ver que nas avaliações Doppler, tá, muitas vezes as hiperplasias, elas têm muito mais vascularizações, tá, muito mais realce, do que as formações malignas, tá? Agora, o que eles colocaram que isso sim serve como um critério de malignidade, tá? Que a presença de vasos tortuosos, tá? Então, esses vasos que se formaram, né, de forma diferente dentro do baço, eles podem sugerir malignidade, tá? Então, vasos mais dilatados, vasos tortuosos, que não seguem aquela vascularização normal do órgão, isso é suspeito para uma malignidade. E que, se existir uma efusão peritoneal, tá? Então, isso é fortemente sugestivo de malignidade. Então, associado à presença dos vasos, isso teve uma correlação positiva com malignidade, tá? Bom, mas aí vocês viram, né, que a limitação da imagem ainda é muito grande, tá? Então, a gente tem agora a discussão sobre os seus e sobre a elastografia, né, em associação, né, com as técnicas ultrassonográficas, e que elas podem trazer aí algumas informações a mais e facilitar um pouco o diagnóstico, a elastografia muito mais do que os seus, tá? Os seus, na verdade, até hoje, nos últimos trabalhos que eu li também, eles questionam muito, né, o quanto que ele conseguiria fazer alguma distinção de tumores benignos e malignos, até o professor Marcos comentou isso também, tá? Mas a elastografia parece que tem um futuro aí bastante promissor para a gente, tá? E aí vem aqui essa questão, bom, se eu descubro um nódulo, né, todo mundo aqui da oncologia sabe que um método para a gente saber se algo pode ser benigno ou maligno é fazer uma citologia, tá? Ou até mesmo uma biópsia incisional, tá? Uma biópsia por uma agulha Trucucci poderia ser feita, tá? E isso foi também avaliado, né? Então, qual é a confiabilidade desses métodos? Só que sempre as citologias e mesmo as biópsias Trucucci, elas sempre foram muito deixadas de lado, principalmente quando a gente fala em baço e fígado, né? Todo mundo tem muito medo por causa dos altos riscos de hemorragia, mas isso, na verdade, é um preconceito, tá? Na verdade, isso não era avaliado nos cães se esse risco realmente era alto. Na verdade, esses riscos maiores, eles estavam associados às biópsias renais. E, automaticamente, né, alguém, em algum momento, falou que esses riscos eram altos para qualquer órgão da cavidade abdominal. E aí, caiu-se, né, a utilidade de se fazer uma biópsia por Trucucci ou até mesmo uma citologia de qualquer órgão abdominal, tá? E o que esse trabalho mostrou é que se eu associar a citologia aspirativa e o Trucucci, eles aumentam as chances de diagnóstico, tá? Só que qual que é a limitação, tá? A limitação desse estudo é que, assim, os sarcomas, eles foram melhor classificados por histopatologia, né? Então, isso até vários outros professores comentaram, né? Sarcomas são menos esfoliativos, então a citologia ela vai ser menos conclusiva, então o histopatológico, ele é o gold standard, né? O padrão ouro de diagnóstico, tá? Nesse trabalho que foi feito de segurança, né, com relação da citologia com o histopatológico, apenas 2 casos eram hemangiosarcomas, tá? Sendo que um deles foi confundido como benigno no exame citológico, tá? E essa é uma limitação muito grande da citologia, quando a gente fala de um hemangioma ou de um hemangiosarcoma, tá? Por quê? Porque é um tumor que tem como origem, né, são endoteliais, são vasos sanguíneos, então eu tenho o risco de aspirar o quê? Muito sangue. Então tem uma hemodiminuição de amostra muito grande, e isso vai dificultar a interpretação das células que vão estar naquele meio, tá? Então a gente acaba não tendo um diagnóstico fidedigno, tá? E esse trabalho mostrou esse como um dos problemas, né? Então, um hemangiosarcoma foi confundido como algo benigno, tá? E a citologia associada ao Trucucci, tá? Eles questionam se ela justifica essa elevação de custo, né? Porque você vai trazer um custo a mais para o proprietário daquele animal. Será que isso vai ser relevante, tá? Sendo que, no final do trabalho, a conclusão é que o padrão ouro do diagnóstico ainda é a esplenectomia, tá? Então, eles questionam muito a validade disso por causa da confiabilidade do exame,
tá? Mas a gente tem critérios também para dizer quando eu devo pensar numa citologia e quando não, tá? Então, esse trabalho, que foi publicado em 2020, ele coloca a relevância clínica, né, para a gente estabelecer quando eu devo pensar numa citologia ou quando não eu devo realmente monitorar sem a realização dessa citologia, tá? Então, eles criaram um score que vai variar de 4 a 5, tá? Então, a gente vai fazendo uma soma de pontuações. Se o paciente atingiu 4 ou 5, tá? Ou mais do que 5, esse paciente, então, tem a recomendação de ser submetido à citologia, tá? Então, de acordo com o número de nódulos, tá? O tamanho do nódulo, o contraste periférico, né? Que esse nódulo pode ter, lesões em alvo, tá? O número de lesões em alvos e a presença de efusão peritoneal, tá? Então, vocês veem que a presença de efusão peritoneal, ela por si só, já leva a uma pontuação de 3, tá? Então, se eu já tiver um nódulo maior do que 2 centímetros, já vai dar 5, tá? Então, eu já tenho a indicação para pensar numa citologia, tá? E aqui, eles viram que a sensibilidade e especificidade do teste ela era alta, mas se eu baixasse, se eu aumentasse o score, né, se eu considerasse 5 como o score de cutoff para tomada de decisão da citologia, a sensibilidade do exame era mais baixa. E se eu abaixasse, a sensibilidade aumentava, porém, a especificidade diminuía, tá? Então, tinha esse problema. Então, por isso classificou-se como corte de ideal de tomada de decisão para uma citologia, eu escolhi entre um score a partir de 4 a 5 para, então, definir, tá? Só que, lembrar que a citologia, ela pode não ser conclusiva e que nesse estudo, né, somente 20% dos cães tiveram diagnósticos relevantes, tá? Através do método. Então, ainda assim, bastante questionável a realização da citologia quando a gente está pensando em hemangiosarcomas, tá? Então, dos métodos diagnósticos, a citologia guiada por ultrassom, ela é muito utilizada e ela tem uma acurácia alta de 60% quando a gente pensa em outros tumores de baço, mas não para os hemangiosarcomas. E o sarcoma sempre lembrar dessa baixa esfoliação, né? Então, a gente tem os falsos negativos. Ela tem um baixo risco, né? A hemorragia ela não é considerada um risco tão elevado assim como ela era assumida anteriormente, tá? Só que a gente tem as limitações da identificação, né? Então, de um hemangiosarcoma, de um hemangioma ou até mesmo de um hematoma, né? Por causa do grande aspirado de sangue que a gente às vezes pode ter. Mesmo que eu tente fazer a citologia sem a utilização do vácuo, né? Da aspiração, mesmo que eu use apenas a capilaridade, tá? Eu posso acabar tendo uma amostra muito contaminada com sangue, tá? A gente tem limitações também, muitas vezes, para reconhecer as hiperplasias linfóides, dos linfomas de pequenas células e das leucemias linfocíticas crônicas, tá? Porque são linfócitos maduros, assim como mastócitos normais no baço, também, às vezes, é difícil de reconhecer as hiperplasias reativas benignas de um mastocitoma, tá? Então, a citologia traz também algumas dúvidas para a gente, tá? Então, por isso, a gente nunca vai poder analisar um nódulo de baço isoladamente, tá? Então, o que eu sempre converso com todos os colegas que entram em contato comigo quando eles me perguntam: esse nódulo precisa ou não precisa de uma abordagem cirúrgica? Ou eu preciso ou não preciso pensar numa citologia, tá? É fazer avaliação de outros parâmetros também, né? Esse paciente tem alguma outra alteração hematológica, tá? Esse paciente, por exemplo, está apresentando uma anemia, ele tem uma trombocitopenia, tá? Tem líquido livre, tá? Isso também já é um sinal para a gente. Dentro dessa anemia, se eu tenho um paciente com alterações morfológicas de hemácias, como os exócitos, tá? A gente sabe que isso é decorrente de uma anemia microangiopática, que está relacionada muitas vezes com os hemangiosarcomas, então isso já vai ser mais um método que vai me ajudar a suspeitar de que eu tenho um tumor esplênico, né, que eu posso ter um hemangiosarcoma. Eu tenho alterações do perfil de coagulação do paciente, então isso também vai colaborar. Além disso, eu tenho um eletrocardiograma que o paciente apresenta algumas arritmias, principalmente contrações ventriculares prematuras, tá? Esse paciente até foi falado durante a aula de hemangiosarcoma cardíaco sobre as arritmias, né, que podem ser decorrentes até da produção aí de citocinas inflamatórias, e isso a gente vê com muita frequência nos
pacientes com hemangiosarcomas, né, com tumores de baço, de maneira geral, a gente pode ver, então isso pode suspeitar também de uma malignidade, tá? Se eu tenho acompanhado o nódulo de baço, formações em átrio direito ou em base de coração, isso também vai aumentar a minha suspeita de que aquele nódulo pode não ser um nódulo benigno, tá? E também checar o raio-x de tórax desse paciente, tá? Então, isso tudo, juntando todas essas informações, é que a gente vai definir, não é somente com o ultrassom que eu vou definir se o paciente deve ser acompanhado ou não, tá? E aí, naquele trabalho que eu falei para vocês, que é um dos mais interessantes para a gente ter esse guia, né, de como saber se eu vou acompanhar ou se eu vou indicar esse paciente para cirurgia, então tem esse fluxograma que foi proposto nesse trabalho que avaliou 57 casos de nódulos esplênicos, em que eles indicam, então, quando a gente toma uma decisão pela cirurgia, quando a gente toma uma decisão por acompanhamento, pelo follow-up, tá? Então, se eu tenho um nódulo, então, no ultrassom, esse nódulo é maior do que 2 centímetros, aí ele vai fazer o segundo questionamento: as margens são irregulares? Não. Então, eu vou apenas acompanhar e fazer ultrassons periódicos. Com que frequência a gente vai fazer esse ultrassom? Isso não tem muito bem definido na literatura com qual frequência, mas a gente sabe que tumores de baço são tumores que têm uma vascularização bastante intensa, né? Tem um suprimento sanguíneo muito intenso, então eles têm a tendência a crescer muito rápido. Então, eu recomendo, pelo menos os 3 primeiros meses de acompanhamento, fazer uma vez por mês o ultrassom. Se eu começo a ver que não tem alteração, eu vou espaçando um pouco mais esses exames, tá? Agora, ele tem mais de 2 centímetros e as margens são irregulares, aí vem a recomendação para tomografia. Se ele tem uma atenuação pré-contraste maior do que 50 unidades Hounsfield, então eu vou pensar em citologia, tá? Ou numa biópsia, tá? E se esse exame der como benigno, tá? Então eu vou apenas acompanhar. Se ele der como maligno, eu vou para a esplenectomia. Ou então, se esse nódulo tem um pré-contraste menor do que 50 unidades Hounsfield, então ele vai para a esplenectomia, tá? Então, isso tem ajudado bastante a gente a tomar a decisão de quando eu vou para a cirurgia ou quando eu simplesmente continuo apenas monitorando o paciente, tá? Porque pode ser que aquela formação seja benigna. Então, não é apenas um momento que você vai examinar esse paciente, né, que você vai avaliar. Então, esse paciente ele vai ter avaliações sequenciais. Então, você não vai poder perder ele de vista, você tem que conscientizar esse proprietário de que ele não pode se descuidar. Por quê? Num descuido, né, você chega com o paciente com uma ruptura de baço por causa de uma evolução negativa, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter, tá, que até me alongando um pouquinho do que era o foco do que eu tinha que comentar com vocês, são os cuidados pós-operatórios, tá? Que até a minha proposta é que a gente considere isso também no documento que vai para o consenso, tá? Em cuidados pós-operatórios da esplenectomia, tá? E isso, eu digo para vocês que foi a mesma coisa da forma como eu aprendi, como muitos de vocês aprenderam, que uma esplenectomia eletiva, tá? De um paciente que não teve ruptura de baço, e ele vai para casa, tá? Não, tá? Em 2018, no congresso do ICVE, foi feita uma reunião, inclusive, sobre manejos de pós-operatório de esplenectomias, tá? Eu acompanhei esse congresso e foi divulgado, né, uma observação que estava sendo feita de mortes súbitas, né, de pacientes em pós-operatório de esplenectomia, tá? E uma dos grandes problemas que a gente tinha era que esses pacientes tinham essas mortes por causa de arritmias pós-operatórias que elas não eram detectadas, tá? Durante na avaliação pré-operatória ou no pós-operatório imediato. E esses pacientes eram liberados para casa, para terminar sua recuperação em casa, e eles morriam, então, nesse pós-operatório de alguns dias após, tá? Então, esses pacientes hoje, eles são recomendados que eles sejam encaminhados para internação, tá? Para monitorar riscos tanto hemorrágicos quanto de arritmias, tá? E também para avaliar as alterações hematológicas que esse paciente pode apresentar, né? Então, a gente pode ter uma leucocitose, tá? Discreta, que é observada por causa das alterações que a medula óssea sofre pela retirada do baço, né? Mas a gente tem que ficar bem atento para diferenciar isso de um quadro infeccioso, tá? E as alterações hematológicas, como o aumento de corpos de rhodiolia, eritroblastos e o acúmulo de plaquetas que podem ser observadas, tá? Então, é muito comum
né, o paciente no pós-operatório ele começar a apresentar uma trombocitose, tá? E isso está relacionado ao quê? Aquela função que o baço tinha, né, de hemocaterese, então ele deixa de destruir as células mais velhas e vai acumulando essas células na circulação, tá? Então, o grande risco de arritmias pós-operatórias é que leva, então, ao aumento de óbitos nesse pós-operatório imediato, tá? E pacientes que têm trombocitopenia ou anemia antes da cirurgia têm prognóstico pior, tá? E aqui é um trabalho mais recente, que foi publicado agora também em 2020, mostrando, né, que até então a gente acreditava que no pós-operatório a trombocitose que acontecia no paciente pós-esplenectomia, ela era uma trombocitose sem grande relevância clínica, tá? Por quê? Porque era por acúmulo de plaquetas velhas, né, de plaquetas que já não eram mais funcionais, então isso não representaria nenhum risco para o paciente. E não, esse trabalho mostrou que ela tem um risco sim, tá? Em que as trombocitoses, tá, eram acompanhadas de alterações na tromboelastografia também, evidenciando sinais de hipercoagulabilidade, tá? Então, que até 14 dias após a cirurgia, esses pacientes eles se apresentavam, além do incremento das plaquetas, eles também tinham pelo menos uma das alterações das vias de coagulação, né, mostrando sinais de hipercoagulabilidade. Então, que isso chama atenção, que era uma das causas mais comuns também de óbitos em pós-operatório, que eram as tromboses, tanto portais quanto pulmonares, tá? Então, isso é uma nova evidência daí de um cuidado a mais que a gente tem que inserir no paciente pós-esplenectomia. Então, até fazer avaliações de se as plaquetas começam a aumentar no pós-operatório, né? Se existir disponibilidade de fazer a tromboelastografia, avaliar também as vias de coagulação, como que elas estão, que se isso estiver sendo alterado, a gente precisa entrar com uma terapia antitrombótica nos pacientes, tá certo? Bom, então, era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? E fico à disposição. Obrigado novamente. Excelente.